nome Missão da Fé Apostólica, e igreja com africanos com o nome da igreja Cristã Zion, que é a igreja maior na África do Sul. No fim dos seus 5 anos da África do Sul, o trabalho missionário resultou em 1.250 pregadores, 625 congregações e 100 mil convertidos. Então nós vemos aqui, irmão, os avivamentos que aconteceram nessas localidades, que impactaram o mundo, que impactaram muitos servos de Deus. É consenso entre os estudiosos a informação de que os maiores avivamentos do mundo trouxeram impactos profundos na política, na economia e na cultura. Poderíamos aqui citarmos inúmeros exemplos, mas ficamos com um que ocorreu entre os pentecostais nos Estados Unidos, no contexto da tragédia, do racismo daquela nação, mesmo entre igrejas históricas, foi possível contemplar vítimas de séculos de conflitos raciais cultuando ao Senhor em línguas estranhas e se alegrando no Espírito Santo. Irmão, o movimento, o avivamento espiritual, ele une pessoas. O avivamento, ele joga por terra as barreiras sociais, as barreiras culturais, as barreiras de classes sociais. Hoje nós contemplamos em nossas igrejas leigo, pessoas analfabetas, médicos, advogados, juízes, Nós vemos uma classe de pessoas, de classe baixa, dentro de uma igreja cultuando a Deus, adorando ao Senhor. Então nós vemos que o poder do evangelho, ele tem o poder de ajuntar, ele tem o poder de transformar as pessoas. Isso, irmão, é o que nós estamos vivenciando nos dias em que nós estamos vivendo. Nós vemos que nos Estados Unidos, esses conflitos que existiam por parte de classe, por parte de raça, de cor, o racismo da época, mas as pessoas elas se uniam nas igrejas para adorar o Senhor. Isto é o que o Evangelho ele faz. Só um verdadeiro avivamento remove o pecado da divisão de qualquer espécie. Somente, irmão, o verdadeiro avivamento, somente o Evangelho de Cristo Jesus, ele tem o poder de destruir, ele tem o poder de acabar, de anular todas as barreiras que possam existir entre a humanidade. A geração depois do avivamento é também consenso que em várias partes do mundo os avivamentos provocaram mudança nas igrejas, mas infelizmente elas não penduraram. Hoje o que nós observamos são igrejas frias, irmãos frios, sem nenhum poder, sem nenhuma autoridade. Se nós formos observarmos os anos 80, os anos 70, os anos 90 também, nós vamos observarmos que as igrejas, nós podíamos vivenciar testemunho de pessoas, cura acontecia, libertações, salvação de vida. Mas hoje, irmãos, o que nós observamos é uma igreja que não evangeliza, é uma igreja que não ora, é uma igreja que, infelizmente, irmão, cada um está fazendo aquilo que quer. E a Bíblia nos diz em Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. A Bíblia nos diz, lá em Atos dos Apóstolos, que os irmãos eles não tinham nada em comum. Eles repartiam a sua necessidade com o seu próximo. Eles viviam em comunhão. E a comunhão, irmão, fez com que aquela igreja crescesse, com que aquela comunidade de servos de Deus pudesse se expandir. Acontecer nos dias em que nós estamos vivendo também. Infelizmente, o poder pentecostal ele se apagou. Em muitos lugares a chama se apagou. Os instrumentos de Deus que incendiaram nações,
e seus sucessores não tiveram o mesmo empenho de manter o fogo aceso. Ora, o Deus de John Wesley, Charles Finney e de William Sybes ainda continua sendo o mesmo. O Deus que operou no passado, o Deus que trabalhou no passado, é o mesmo Deus que ainda continua trabalhando na atualidade. O que nós precisamos fazermos é crermos no agir de Deus. O que nós podemos fazer, o que nós devemos fazermos é crermos no agir do Senhor. Saiba que Deus ainda não mudou. Deus ainda cura. Deus ainda salva. Deus, ele ainda batiza com o Espírito Santo. Deus, ele ainda nos incendeia com fogo do céu. Agora, irmão, é necessário que nós possamos clamarmos a Deus pelo um verdadeiro avivamento. Avivamento este, irmão, que a igreja precisa. Avivamento este que nós precisamos. Nós não precisamos de movimento. Nós não precisamos de emocionalismo. Nós precisamos, irmãos, sermos avivados pelo poder da palavra de Deus. E quando nós sermos avivados pela palavra do Senhor, nós iremos pregarmos a palavra de Deus com mais autoridade. Nós iremos evangelizarmos com mais poder. Nós iremos orarmos com mais graça. Os nossos cultos serão permeados pela presença de Deus. Os nossos cultos serão agraciados pela presença do Espírito Santo. Haverá curas em nossos cultos. Haverá milagres em nossos cultos. Porque o Deus que operou na vida de John Wesley, que operou na vida de Simon, que operou na vida, de Charles Finney e tantos outros homens que nos antecederam, ele é o mesmo Deus que ainda opera nos dias em que nós estamos vivendo. Ele não mudou. Mais do que nunca precisamos sentirmos a necessidade de que esses homens de Deus sentiram em seus tempos para buscar o verdadeiro avivamento espirituais nas igrejas da atualidade. Porque estes homens sentiram na sua época a repugnação pelo pecado e a busca incessante pela presença de Deus. É isso também que nós devemos desejarmos para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo deseja avivar o seu povo. O Espírito Santo deseja graciarmos com a sua presença maravilhosa. Deus deseja operar nas igrejas no mundo. Deus deseja operar nas igrejas no mundo. Promover um poderoso avivamento espiritual que sacuda, irmão, as estruturas eclesiásticas e denominacionais. Irmãos, isto é poderoso demais. Nós precisamos pedir ao Senhor para que Ele possa enviar o verdadeiro avivamento espiritual. É o que nós precisamos, irmãos. Oh, glória a Jesus. Nós vemos que as nossas igrejas estão frias, igrejas mornas. Oh, glória, as igrejas que parece que o povo vai na igreja só por protocolo. Aleluia. Nós precisamos adorarmos ao nosso Deus em espírito e em verdade. A palavra de Deus nos diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Isaías 59:2. Então nós precisamos pedirmos a Deus para que Deus ele possa enviar o avivamento do céu. Irmãos,
É tempo de tomarmos uma posição. É tempo de colocarmos na torre de vigia e vermos a repetida destruição que estás para acontecer. É tempo de buscarmos a Deus. É tempo de nos humilharmos na presença do Senhor, de colocarmos as nossas bocas no pó e pedirmos a Deus para que Deus ele possa usar de misericórdia para com a nossa vida. Este mesmo Deus que operou no passado, és o mesmo Deus ainda que opera hoje. És o mesmo Deus que ainda cura hoje. Oh, glória a Jesus. Precisamos pedirmos a Deus para que Deus ele possa sacudir as nossas estruturas. Pastores frios, obreiros frios, igrejas frias. Clamemos a Deus para que Deus ele possa nos incendiar com fogo do Espírito Santo. Pedimos a Deus para que Deus ele possa nos enchermos da sua graça, do seu poder, que haja autoridade em nossas pregações, que possamos orarmos para que Deus ele possa nos dar interpretez, nos dar ousadia, nos dar autoridade para orarmos sobre os enfermos e eles ser curados, para orarmos sobre os que estão endemoniados e eles serem libertos. Que Deus ele possa nos trazer de novo os dons de revelação, os dons de cura, os dons de operações de milagre. Que o Espírito Santo ele possa ecoar do céu e possa trazer sobre as nossas vidas o seu poder revestidor, a sua graça sobre as nossas vidas. Entretanto, irmão, é preciso buscar o batismo com o Espírito Santo, com perseverança e fervor. Hoje, nós já não pregamos mais. Hoje, as pessoas já não sentem mais o desejo de ser cheia, de serem batizada com o Espírito Santo. Mas nesta noite eu quero convocar a você. Nesta noite eu quero impulsionar a você que você possa buscar, que você possa fazer um propósito com Deus, de que Deus ele possa te encher da sua graça, de que Deus ele possa te encher do teu Santo Espírito e você possa ser o instrumento que Deus vai usar para esta geração, para estes tempos em que nós estamos vivendo. Que haja sinais, milagres, prodígios, maravilhas, em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito sopre o avivamento espiritual e que o uso abundante dos dons espirituais seja real e abundante em nossos cultos. Nós vemos que a característica do verdadeiro avivamento é confissão e abandono de pecado. Quais são as características de um verdadeiro avivamento? O que nos fala, o que nos mostra o que um verdadeiro avivamento pode acontecer? Em primeiro lugar, é confissão e abandono de pecado. Segunda Crônica, capítulo de número 34, verso de número 19 até o 30. Salmos 51, verso de 1 até o 17. Joel, capítulo 2, verso de número 13. Perseverança na palavra também. Atos, capítulo de número 2, verso de número 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam na pregação, na comunhão e no partir do pão. O verdadeiro avivamento, ele nos traz perseverança na palavra e na comunhão com Deus.
exercício da comunhão. Salmo 133, verso 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Atos capítulo 2, verso de número 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e na comunhão. Até o verdadeiro avivamento. A característica do verdadeiro avivamento é a comunhão uns com os outros. A perseverança na oração. Mateus capítulo de número 6, verso de número 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas eu vos acrescentarei. O servo de Deus, uma das características do verdadeiro avivamento é a oração. Prática do temor a Deus. As pessoas no capítulo de Atos, capítulo 2, verso número 43, a Bíblia nos diz que havia temor naquela comunidade. Havia temor naqueles servos de Deus. Desprendimento dos seus bens materiais. Atos capítulo 2, verso 44 ao 45. Colossenses capítulo 3, verso 1 até o 3. Para nos falarmos que essas pessoas elas se desprendiam dos seus bens materiais para socorrer os necessitados. Desejo em congregar. Verso Salmo 122, verso de número 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Meu irmão, estes são alguns dos versículos, estes são alguns das características do verdadeiro avivamento espiritual. Confissão e abandono de pecado, perseverança